Então, hoje nós vamos estudar a regionalização da Europa. A partir do capítulo 3, nós vamos iniciar os nossos estudos a partir da página 54 do livro, ok? Mas o que significa regionalizar? Regionalizar é dividir o espaço geográfico com algum critério objetivo. Existem várias formas de regionalizar um espaço geográfico e isso depende do autor, da ciência que está abordando o continente, do aspecto que se pretende destacar e outros. Citamos aqui 3 bases importantes para a regionalização: com base nos aspectos econômicos, com base na história e na cultura e com base na geopolítica. Aqui temos o mapa da Europa em 1990 e apesar de ser o segundo menor continente do planeta, com pouco mais de 10 milhões de quilômetros quadrados, a Europa é rica em culturas e etnias, com notável diversidade de paisagens naturais, além de distinções políticas, étnicas e econômicas. O continente europeu é fragmentado em 50 países, criados com as relações de instabilidade que marcaram nesse espaço historicamente. Atualmente, uma das regionalizações mais utilizadas do continente europeu foi proposta pela ONU, dividindo em 4 conjuntos espaciais: Europa Ocidental, Europa Setentrional, Europa Centro-Oriental e Europa Meridional. A expressão cortina de ferro era utilizada para simbolizar a divisão entre o Oeste, que eram áreas de domínio do capitalismo sob influência dos Estados Unidos, e o Leste, áreas socialistas sob influência da União Soviética. Essa forma de regionalizar o espaço europeu, com base em aspectos políticos e econômicos, foi empregada até o início da década de 1990. A regionalização antes e principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, gerou uma fronteira abstrata. Isso significa o surgimento de uma barreira ideológica entre 2 grupos de países que compõem o mesmo continente. De um lado, os aliados dos Estados Unidos, do lado capitalista, e do outro lado, os que apoiam a União Soviética, do lado socialista, consolidando de vez a Europa Ocidental e Oriental. Esse modelo de regionalismo dividia a Alemanha em 2 partes. Isso porque durante a Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, França, Inglaterra e União Soviética se aliaram para derrotar o nazismo alemão. Com a derrota alemã, várias divergências políticas e ideológicas surgiram entre Estados Unidos e União Soviética. Isso fez se levantar então o Muro de Berlim. O Muro de Berlim era uma divisão ideológica, aonde os 2 universos, socialista e capitalista, se dividiram a partir do fim da Guerra de 1945. Então, houve um acordo entre países aliados e acabou-se então delimitando a área de influência soviética no continente europeu. Isso foi palco de muitas disputas territoriais. Nesse processo, a Alemanha foi dividida então em 2 países, ficando então República Democrática Alemã, que foi a Alemanha Oriental, e a Alemanha Comunista, E também a República Federal da Alemanha, que é a Alemanha Ocidental, ou seja, a capitalista. E esta ficou sob influência dos Estados Unidos, sob influência da França, e esse muro foi construído para separar simbolicamente esses 2 países. E essa divisão da Europa foi extinta em 1991, mas o seu legado ainda é sentido, porque existem divergências nos padrões de vidas das pessoas que moram entre o Oeste e o Leste do continente. Isso se deve a uma difícil transição político-econômica dos países comunistas para se adequar à economia capitalista que já era praticada há muito tempo nos países europeus. As diferenças de
infraestrutura, tecnologia nesses países foram alguns dos entraves para os progressos econômicos. Ainda hoje, muitos países que faziam parte da Europa Oriental sentem esses reflexos, principalmente representados aí nos índices socioeconômicos muito mais baixos que em outras partes do continente. Existem também as taxas de mortalidade infantil mais elevadas e a menor renda per capita. Isso também pode ser exemplificado com a Alemanha, que mesmo que aconteceu a unificação dos países, com sistemas políticos tão diferentes, foi também um processo cujos efeitos não foram sentidos de imediato. A parte ocidental da Alemanha ainda é consideravelmente rica, mas nessa região existe também cerca de 25% de empobrecimento maior do que o lado ocidental. Nenhuma das 30 maiores empresas alemãs está localizada no leste. Então, estima-se que dos dois lados da Alemanha se tornem mais homogêneos em relação aos seus indicadores socioeconômicos apenas daqui a uma geração, pois ainda sente-se com muito volume ainda os impactos dessa regionalização acontecida aí logo após a Segunda Guerra Mundial. Vamos ver então agora as regiões da Europa, começando então pela Europa Ocidental. Ela é formada pela Irlanda, Reino Unido, Países Baixos, Bélgica, França, Espanha, Portugal, Luxemburgo, Mônaco e Andorra. Formada por países banhados pelo Oceano Atlântico e por países que mantêm uma relação direta com o Atlântico pelo Mar do Norte, e por países em saída para o mar, mas que estão direta ou indiretamente vinculados ao Ocidente. Aqui nós vemos um mapa que mostra os Países Baixos. O ano de 2020 foi marcado por essa região pela troca dos nomes, antigamente conhecidos apenas como Holanda, agora já são conhecidos como Países Baixos. Eles estão localizados no nível abaixo do Mar do Norte, porém, eles utilizam-se de um sistema de drenagem através de moinhos. Os moinhos de vento fazem a drenagem da água desses países para que o país não fique alagadiço. Então, a Holanda é o nome de uma região do país que hoje é conhecida por Reino dos Países Baixos, como mostra então o mapa ao lado. Aqui nós vemos uma divisão política a respeito das Ilhas Britânicas. Para compreender melhor essa divisão política, onde se confunde facilmente Grã-Bretanha, Reino Unido e Inglaterra, vamos compreender aqui observando esses 4 mapas e suas diferenças. Observe no mapa inferior à direita que a Inglaterra ela é um país que faz parte da Ilha da Grã-Bretanha. Observe nesse mapa toda a situação alaranjada que está delimitada compreende a Inglaterra. Já no mapa superior, você observa que a Inglaterra faz parte da ilha chamada Grã-Bretanha. Então, a ilha Grã-Bretanha, ela compreende a Inglaterra, a Escócia e o país de Gales. Já no mapa superior, você tem as Ilhas Britânicas, ou seja, toda a Grã-Bretanha mais a Irlanda. São 2 ilhas que compreendem as Ilhas Britânicas. E no mapa inferior, você vê o Reino Unido. O Reino Unido é composto pelos países Escócia, Inglaterra e País de Gales, que faz parte da Grã-Bretanha, e mais a Irlanda do Norte. A Irlanda do Sul, ou no caso apenas Irlanda, ela não aderiu ao Reino Unido, ficando totalmente isolada na situação desse reinado. Então nós temos aqui os 4 mapas que nos explicam direitinho essa divisão política. E aqui nós vemos algumas imagens referentes à Europa Ocidental.
Vamos ver agora a nossa Europa setentrional. Conhecida então aqui como países nórdicos ou bálticos. Os países bálticos fazem parte da antiga Europa Oriental durante a era soviética. Eles se tornaram economicamente mais integrados com o oeste do continente e com a Europa setentrional, apresentando maior proximidade étnica e cultural com os países do norte. Aqui nós vemos a separação entre países nórdicos e países bálticos. As suas condições naturais favorecem a produção de energia hidrelétrica por causa dos rios de Planalto. Existe também a exploração mineral de ferro, petróleo e gás natural, a produção de madeira, papel e celulose. Existe a presença da floresta de coníferas por causa do clima frio. E também nós vamos destacar aqui o cultivo de produtos mais adaptados às condições climáticas, como beterraba, batata e cereais. Agora nós vamos observar os aspectos da Europa meridional. Quase todos os países são banhados pelo mar Mediterrâneo, razão pela qual a vegetação é chamada de mediterrânea. Quase todos esses países aqui possuem uma forte tradição cultural histórica. Nela floresceram a civilização grega e romana. Navegantes e mercadores percorreram o mar Mediterrâneo oriental e depois o ocidental, formando então as raízes da colonização dos demais continentes. Vários povos transitaram por essas terras, fixaram moradia, criaram cidades e disseminaram suas línguas e produtos. No continente europeu há 6 países de dimensão particularmente pequena. E apesar do tamanho, todos são soberanos, isto é, contam com governos próprios. Agora vamos ver a Europa centro-oriental. Reúne os países que integram o extinto bloco socialista. A Europa centro-oriental tem, em menor grau, países cuja economia ainda não se adaptaram ao capitalismo. Isso resultou em dificuldades socioeconômicas em comparação às outras partes da Europa. Parte de sua economia é baseada no setor industrial, especialmente o de base, e também no mineral, destacando aí Rússia, República Tcheca e Ucrânia. Esta ficou conhecida então como celeiro da União Soviética e da Europa durante o regime socialista por ser um importante produtor de grãos e cereais. Então, para regionalizar a Europa com base em seus aspectos e culturas, línguas, religiões, costumes e tradições, é necessário um esforço de generalização, porque o continente comporta muitas peculiaridades e também diferentes grupos culturais, os quais podem ser separados por características geográficas dos lugares onde habitam, como montanhas e florestas. E para encerrarmos, vamos aqui observar o mapa da Europa do IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, com estimativas aqui de 2017. Como podemos observar na legenda ao lado, nós temos aqui um índice alto ou muito alto de desenvolvimento humano, ficando aí então apenas com a Ucrânia, com a Sérvia e com a Bósnia, e mais ao leste com a Geórgia, Azerbaijão e a Armênia, com apenas um pouco abaixo dos níveis de desenvolvimento humano. Porém, nós percebemos que é uma parte do globo terrestre onde nós temos ótimos índices de saúde,
ótimas taxas de emprego e baixa mortalidade infantil. E é isso. Hoje nós encerramos então aqui o nosso estudo pelo continente europeu e suas regionalizações. Até a próxima!